Salve, salve família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar pra estar me ajudando a bater a meta de 300 inscritos até o final desse mês. Hoje é dia 30, último dia do mês e faltam somente 15 inscritos. Então, por favor, 15 pessoas se inscrevam no vídeo de hoje pra me ajudar e bora diretamente pras notícias e pra análise da partida de ontem. O São Paulo jogou ontem contra o Náutico e conseguiu uma vitória de 2-1. Lembrando, a partida foi pela Copa do Brasil e foi no Morumbi. São Paulo conseguiu uma vitória de 2-1, porém, poderia ser mais, só que foi 2-1 e quem abriu o placar foi o Náutico com um golaço do Náutico. Foi um golaço, aquilo ali foi antológico, foi um gol onde o jogador do Náutico recebe a bola, chuta na curvado, bate na trave e entra, sem chances por Rafael, 1-0 Náutico. Só que depois disso eu acho que não teve nenhuma chance do Náutico. E aí o São Paulo começou a desenvolver um pouquinho mais de futebol e conseguiu fazer o primeiro gol com o Luciano, onde o Lucas Ferreira toca a bola pro Luciano, por cima assim, também com a cavada pro Luciano. O Luciano recebe girando, tirando do zagueiro, porque tinha dois zagueiros na frente do Luciano. E ele finaliza bonitinho no cantinho do Muriel. E foi um gol muito bonito. E o segundo gol também, um ótimo passe do Marcos Antônio pro Luciano, que o Luciano consegue só dar um toquinho na bola pra fazer ela bater na trave e entrar no cantinho do Muriel. Dois golaços do Luciano. E é simples. Quando o Luciano ele tá ali no ataque, ele faz o gol. Ontem o Luciano, ele não entrou de meia. Ele entrou meio que na função do Ferreirinha. Mas o Ferreirinha é ponta, então o Luciano ele ficava um pouquinho mais pra dentro da área. Então ele fazia meio que a função de segundo atacante. E simples. Ele de segundo atacante ele joga demais. Fez 2 gols. Agora se você coloca o Luciano de meia, não rende nada. Dá até raiva de ver o Luciano de meia. O Luciano ele se destaca pelos gols, não pelas jogadas criadas. Desde quando ele começou a carreira. Então, é ótimo ver o Luciano de meia, né? Vou falar um pouquinho as notas dos jogadores de ontem. Rafael não teve que fazer nenhuma defesa, né? Tomou o golaço lá, mas o Náutico depois disso não foi tanto pra cima assim. Eu acho que não participou muito do jogo, ficou com nota 5,5. Cédric Soares ontem fez uma partida interessante, né? Mas hoje as notas não vão estar tão altas assim. Então o Cédric ficou com 6,5. Juan e Alan Franco 6,5. Alisson 5,5. O Wendel, eu esqueci do Wendel. O Wendel, ele ficou com nota 5. O Wendel, desde quando ele chegou do Porto no São Paulo, ele não vem mostrando tanto futebol assim. Não estou gostando das atuações do Wendel. Até parece que ele está de férias no São Paulo. Quando entra, tá sempre recebendo a bola ali na lateral e tocando pro Matheus Alves, pro Marcos Antônio tentar resolver. Não tá tentando criar mesmo nenhum cruzamento. Mas, sei lá, viu? A gente tá um pouco com raiva do Wendel aí porque ele não tá mostrando futebol, mas ele pode se adaptar e mostrar futebol. Vamos esperar. Eu torço que o Wendel mostre futebol. Ficou com nota 5, mas poderia ficar com nota mais baixa. A Alisson, eu já falei, ficou com 5,5, né? Marcos Antônio ontem, pelo aquele belo passe, ele poderia ficar com 7, mas ficou com 6,5. Alves ficou com 7. Achei a partida do Alves interessante. Ele tenta algumas coisas, mas ele ainda erra. Mas foi interessante a partida do Alves. Lucas Ferreira ficou com 7 também. Uma partida muito interessante, né, do Lucas Ferreira. Conseguiu acertar aquele passe pro Luciano, onde o Luciano faz o primeiro gol. E roubou algumas bolas também. Tentou ir pra cima. O Lucas Ferreira ficou com 7. Então, por conta do Lucas Ferreira ter ficado com 7, eu irei mudar a nota do Marcos Antônio para 7 também. Até porque ele acertou aquele lindo passe pro Luciano. Luciano ontem, pra mim, incontestável a nota dele. Nota 10. Jogou muito o Luciano ontem, né? Não, na verdade não jogou muito, porém fez 2 gols. Tava na função dele, segundo atacante. Então, quando o Luciano tá perto da área, dentro da área, ele faz gol. Ele mostra pra que ele serve, né? Porque meio ele não serve, mas ali no segundo atacante ele é maravilhoso. André Silva ontem, misericórdia, que jogador ruim ontem, viu? Jogou muito mal, deu dó de ver o André Silva em campo, misericórdia. Ficou com nota 3, poderia ficar com nota mais baixo, mas misericórdia, viu? Tudo que ele tentou ele errou, chute, domínio, tudo. Não teve nada que ele acertou. Agora dos jogadores que entraram, Enzo Dias ficou com 2. Eu não dei nota 5 para todo mundo que entrou, até porque não teve notas altas ontem, então
Enzo Dias ficou com 2, Bobadilla ficou com 2, Rian ficou com 2, Sabino ficou com 2 e o Rodriguinho, que pra mim, dos jogadores que entraram, foi o mais interessante, ficou com nota 3. Essas foram as notas das partidas da partida de ontem contra o Náutico 2-1. Pra mim, 2-1 contra o Náutico, a gente jogou em casa, não foi uma partida, um resultado tão interessante, não foi uma partida decidida pro São Paulo ir no segundo jogo lá nos aflitos, na casa do Náutico, com um time reserva, né? Então tem que ir pros aflitos lá em Pernambuco com o time titular, porque 2-1 não é resultado, não é um grande resultado. A gente poderia ter feito mais. Eu acho que se fizesse mais, seria mais tranquilo o São Paulo ir com o time reserva, mas com o resultado de 2-1 não é interessante o time reserva não, tem que ir com o titular mesmo. Agora vamos para as notícias. Uma notícia maravilhosa é que Gabriel Sara pode ser vendido pro Manchester City. Para quem não sabe, o Gabriel Sara atualmente está no Galatasaray, no Galatasaray da Turquia e tá se destacando lá, né? Tá jogando muito bem ali pela meia, tá mostrando um futebol interessante e tá adquirindo idolatria da torcida. Então praticamente ele tá virando ídolo no Galatasaray. A torcida tá gostando muito dele. E o Pep Guardiola vendo isso, olhou e falou: nossa, esse garoto aqui já jogou na Inglaterra, jogava bem, mas lá no Galatasaray tá se mostrando um ótimo jogador. E falou: por que não trazer ele pro City? Né? E normalmente quando o Guardiola faz isso, o City vai lá, briga e compra. Né? O Sara atualmente tá custando cerca de 22 milhões de euros. O City pensa em pagar 50 milhões de euros pelo Gabriel Sara. Por que eu tô falando disso? Porque é algo muito interessante pro São Paulo. Porque o São Paulo tem 10 ou 12% dos direitos do Gabriel Sara. E o Sara sendo vendido pro City, o São Paulo ficaria com 15 milhões desse negócio. Então, é grana que entra pro São Paulo. Um valor muito interessante pra gente estar recebendo. Também tem o Antony, que tá se destacando lá pelo Real Betis. Jogando um bolão pelo Real Betis. E também pode ser comprado pelo Real Betis. Mais dinheiro que entraria pro São Paulo. Então, mesmo com os garotos se destacando fora do São Paulo, a gente ainda tem a porcentagem da venda deles. Notícia ótima, né? Então, Gabriel Sara pode ir pro City. Antony pode ser sim contratado oficialmente pelo Real Betis, não somente por empréstimo. E outra notícia sobre outro jogador, mas esse já está no São Paulo, é o Cédric Soares, que renovou com o Tricolor. Ainda não teve um anúncio oficial, mas ele renovou sim, vai ficar até o final do ano. Duas notícias sobre lesão, é a notícia do Ferreirinha. Ferreirinha, ele não participou da partida de ontem, né? Até porque foi poupado, ele estava entre os relacionados, só que o Zubeldia tirou eles dos relacionados para poupar ele, porque no treino, a comissão do São Paulo, os médicos do São Paulo, eles analisaram as situações dos jogadores e perceberam que o Ferreirinha tá com uma sobrecarga na coxa. Mesma situação do Arboleda. O Arboleda também estava com a sobrecarga na coxa. Só que a situação do Ferreirinha, a sobrecarga do Ferreirinha, é mais leve do que a do Arboleda. Então, é bem provável que contra o Fortaleza a gente já tenha o Ferreira de volta. Espero eu. Se ele não voltar, espero que na Liberta ele já esteja de volta. Ontem, o Alan Franco, ele saiu com dores no pé esquerdo, preocupa um pouco o São Paulo, porque foi numa jogada onde tava ele e o Bruno Mezenga dá meio com a tesoura, né? Pega o pé dele ali um pouquinho, cai por cima do pé dele. O Bruno Mezenga que é um jogador que tem uma estrutura forte, né? Imagina um cara com estrutura forte caindo em cima do seu tornozelo. Machucou, ele saiu mancando, inchou bastante e ele vai ser avaliado para a gente entender, né, o que aconteceu com ele, quanto tempo que ele vai ficar fora, porque com certeza eu acredito que ele vai ficar fora sim, né? Porque pra mim ele lesionou. Ele vai ficar um tempinho fora. Falando sobre voltas de lesão. O São Paulo tá fazendo um possível estudo ali para tentar ter 4 jogadores de volta na próxima partida da Libertadores contra o Libertad lá na casa do Libertad. Então, o São Paulo tá ali analisando a situação dos jogadores que estão lesionados. Oscar, Lucas,
Pablo Maia e o Arboleda, e tá analisando a possível volta deles, né, na partida da Libertadores. O Lucas e o Arboleda praticamente dão certeza que vão voltar. O Oscar tá quase dando certeza que vai voltar. E o Pablo Maia, o São Paulo tá tentando dar uma acelerada aí pra ele voltar também nesse jogo da Libertadores. Se ele não voltar, ele volta até depois. Mas uma notícia ótima aí, que a gente pode ter 4 reforços no elenco e 4 dor de cabeça pros Goiás, já que esse time que tá jogando atualmente tá jogando um futebol interessante, né? Mas indiscutível que o Oscar é titular, o Lucas é titular, o Arboleda também e o Pablo Maia. Mas quando eles voltar de lesão, eles vão voltar um pouquinho devagar, né? Não pode chegar e já colocar direto para jogar. Então tem que voltar esses jogadores com cautela para eles não machucar ainda mais e demorar mais um tempo aí para voltar, né? E ó, se você quer informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!